Por que uma vaca produz menos leite quando tem mastite subclínica? É o terceiro episódio da nossa série sobre mastite. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. A mastite subclínica pode ocorrer em qualquer fase da lactação e caracteriza-se pelo aumento da contagem de células somáticas, CCS, maior que 300 mil. Tem como fonte de transmissão fômites como as mãos do ordenhador, também os panos usados na secagem dos tetos, as esponjas que são usadas para limpar a mama, também as teteiras das unidades de ordenha e também as moscas, que transmitem a doença dos quartos doentes para os quartos sadios, tanto do próprio animal quanto de outros animais. O professor Marcos Veiga, durante o evento online Milk Point Experts, aumentando rentabilidade com qualidade do leite, explica por que uma vaca produz menos leite quando tem mastite subclínica. Por que uma vaca produz menos leite quando tem mastite subclínica? Bom, basicamente, e qualidade, são 3 fatores. O primeiro é que as vacas têm alteração das células produtoras de leite, então essas células produzem menos componentes e menos leite. Existe um aumento da permeabilidade dos vasos, que altera a composição, que muda o tipo de componente presente no leite, e uma resposta inflamatória que degrada os componentes. Então, nós temos redução de caseína, redução de lactose, redução de gordura e alteração, degradação de caseína e gordura por enzimas que são, normalmente, elas estão em baixa quantidade no leite normal, mas que se alteram muito no leite com mastite. E também alterações, passagem de compostos que estão no sangue para dentro do leite. Os efeitos disso, basicamente, são na qualidade do leite. Então, além da fazenda, quem compra o leite também sofre. Sofre em termos de menor rendimento, de alteração e inibição de culturas lácticas, defeitos de sabor. Então, quando o consumidor compra e vai consumir um determinado queijo, iogurte, derivados lácteos, pode perceber alterações de sabor e, finalmente, alterações da coagulação. O grande problema econômico é o problema ligado com produção de queijo. Hoje, no Brasil, a estimativa é de que 30% do leite, pelo menos, vá para a produção de queijo, e é um produto com crescente mercado. Então, aqui, a célula somática tem um impacto bastante grande. Os principais agentes causadores da mastite subclínica são bactérias contagiosas gram-positivas, que são aquelas que estão presentes no próprio animal, principalmente Staphylococcus aureus e Streptococcus agalactiae. Naqueles animais onde há um histórico de mastites recorrentes, em que a vaca apresentou mastite em lactações anteriores e ou vários casos da doença na mesma lactação, caracterizando então quadro de vários tratamentos sem sucesso, classifica-se esses casos de mastites crônicas. Bom, o Marcos Veiga ele explica através de dados a produção de vacas com a doença que é reduzida. Para a gente finalizar a questão da célula somática, eu gostaria de trazer mais um estudo para concluir esse assunto e mostrar que, número 1, vacas com mastite subclínica produzem menos leite. Essa produção de leite impacta o desempenho econômico e a contagem de célula somática nós podemos ver até como sendo um bom indicador da saúde da glândula mamária e da saúde financeira dos rebanhos. Nós fizemos uma parceria com o Sebrae de Minas, utilizando dados dos rebanhos que são acompanhados de 2015 a 2017, fizemos um estudo em 543 fazendas, é um estudo bastante robusto do ponto de vista de número, né? 5 regiões de Minas Gerais, então um estudo bastante abrangente, distribuído em várias regiões, e nós fizemos o seguinte, nós classificamos
os dados das fazendas em tercela somática do tanque em faixas de menos de 200, 200 a 400, 400 a 500, 500 a 750 e acima de 750. Então, essa é a distribuição que nós tivemos. Ó. Desses rebanhos aqui, nós distribuímos por mês, cerca de 60% das avaliações foram abaixo de 500 mil e 40% acima de 500 mil. Dá para perceber aqui que a quantidade de rebanhos que consegue o nível de controle bem naquilo que a gente desejaria, naquilo que seria recomendado, é ainda uma parcela pequena. Nós temos uma faixa muito grande de produtores que estão aqui nessa de 200 a 400 mil. A pergunta é, será que a célula somática impacta a lucratividade, o desempenho econômico? Porque uma coisa é a gente pegar uma vaca isolada, fazer um experimento e medir que naquela vaca tem menos leite. Agora, o sistema produtivo é impactado do ponto de vista de desempenho econômico? E, para isso, eu queria mostrar os dados para você desse estudo. Eram rebanhos de média de 80 vacas em lactação, rebanhos com produção de 1.500 litros, vacas de média de 17 litros por dia, ou seja, rebanhos comerciais, rebanhos que não eram exceções, assim, rebanhos que eram a média dessas regiões. E daí, aqui nós temos a produção de leite por vaca em lactação. Os rebanhos comendo 220, aí à medida que nós fomos caminhando nas faixas 18, 17, 15, 15,1. Então, se a gente distribuir a média de produção das fazendas que têm a célula somática dentro desses intervalos, nós vamos ver que fazendas que produziram leite com menos de 200 mil produziram quase 5 litros, ou um pouco mais de 5 litros a mais. Essas fazendas tiveram média de 163 mil, essas fazendas tiveram média de 1 milhão. Então, aqui, claramente, essa relação foi exatamente igual, parecida com o que nós temos nas vacas em lactação. Ou, melhor, nos estudos de individuais. Quando a gente pensa, então, no impacto econômico em termos de custo, uma pergunta óbvia é, custa mais produzir um leite com célula somática baixa? Existe essa relação? E daí eu vou mostrar aqui para vocês o conceito de custo, né? Esse aqui, basicamente, são os desembolsos de concentrado, vaca ano, tá certo? Em reais por vaca ano, o forragem, medicamentos e daí o custo total. Para manter uma vaca em produção nesses rebanhos de 200 mil, o produtor desembolsou em custos totais, todos os custos, R$ 8.500 ano. E para essas vacas de 750 mil, 8.162. Então, nós estamos falando aqui numa diferença de menos de R$400. E do ponto de vista de custos de forragem, medicamentos, vocês vejam que praticamente são custos iguais, 319, ou seja, nesses itens, obviamente essas vacas comeram mais concentrado porque produziram mais leite. Só que esse concentrado, ele está sendo convertido em receita, ele está sendo convertido em leite, diferentemente dessa vaca aqui, que consome, só que ela não gera produção. Fique aí, a gente continua esse assunto depois do intervalo. Olá, você pode acompanhar o seu Jornal do Agronegócio onde preferir. Inscreva-se no nosso canal YouTube, youtube.com/Paracatu Rural. Siga-nos no Instagram, @Paracatu Rural, ou então no facebook.com/Paracatu Rural. Se preferir, também temos podcast no seu app preferido, como SoundCloud, Spotify, iTunes e diversos aplicativos de podcast. E ainda você pode cadastrar o seu e-mail no nosso site, paracaturural.com, para poder não deixar nada passar. Paracatu Rural é o seu Jornal do Agronegócio. Se você quiser, também pode mandar uma mensagem para a gente pelo Zap Rural, 389-9181-0123. Valeu, hein? A mastite subclínica, como explicamos anteriormente, não apresenta sinais clínicos no leite e só pode ser identificada por testes como o CMT. O professor Marcos Veiga falou sobre os dois tipos de mastite, a clínica e a subclínica, e qual a que impacta mais no bolso do produtor rural. Ele explicou sobre o retorno, o margem, do que o produtor vai gastar e também o que irá receber em um produto com uma vaca saudável e aquela com mastite subclínica. E daí,
quando a gente pensa em margem, ou seja, o retorno, se a gente considerar a margem bruta, que o conceito é um conceito muito simples, pega a receita da fazenda e tira os desembolsos que o produtor tem para pagar as contas de custos variáveis, né? Principalmente os custos ligados com a atividade dia a dia, ração, medicamentos, etc, etc, etc. Nós temos uma margem bruta para essa fazenda de 2.276 e para essa fazenda aqui, eu estou comparando os extremos porque a relação ela tem uma característica bem linear, 1.454. Aqui nós estamos falando de cerca de R$800 de margem bruta. Quando nós colocamos na margem líquida, que além desses custos de desembolso, nós colocamos a depreciação, nós colocamos o custo do trabalho do produtor, essa relação aqui, ela permanece praticamente a mesma. E quando nós colocamos o lucro, que todos os custos operacionais, custo total, depreciação, mão de obra e também o custo de oportunidade do capital envolvido, esse produtor da fazenda que tinha médio 200 mil lucrou em termos líquidos, ele ficou mais rico, R$519, e esse produtor com 750 mil, R$200. O ponto talvez mais importante aqui é a receita, né? A grande parte da explicação está em fazendas que têm vacas mais produtivas, têm mais receita, e considerando que os custos são muito próximos, essas vacas são vacas mais eficientes, diferentemente dessas vacas que têm célula somática alta. Esse estudo, pessoal, não é um estudo de causa e efeito, é um estudo de associação. Então, aqui, a ideia é mostrar que, mesmo num universo grande de fazendas, avaliadas durante um período que a gente teve inflação alta, inflação baixa, variação de custos, e outro detalhe importante, o preço do leite foi igual para todos os produtores, o que no mercado não é verdade. No mercado, esse produtor aqui recebe em torno de 6, 7 centavos a mais do que esse produtor. Então, nós colocamos um preço deflacionado médio que não traz esse impacto da diferença de preço. Então, vocês vejam que o impacto poderia ser relativamente maior. Com isso, então, eu queria mostrar o seguinte: mastite subclínica altera a produção de leite, reduz a produção de leite, reduz a qualidade, impacta na lucratividade da fazenda. É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acorda de manhã